Alceu Scheller de Moraes, sou hoje procurador de justiça, trabalho com família, sucessões, infância e juventude, né? E atuei aqui no CEAF lá por 2010, eu fui o segundo diretor do CEAF. De conseguir acompanhar, né, a complexidade do CEAF. Bom, em relação a momento marcante na gestão, né, eu tenho assim, algumas experiências importantes. Já falei da experiência de mistura em tarefas, em atividades. Eu me lembro numa que a gente subia numas cordas e fazia arvorismo, né, que envolveu membros e servidores, e era interessante ver a cooperação entre as pessoas para resolver as tarefas e para vencer os desafios. E ali a gente via que é muito interessante esses elos, assim, essas amarrações, né? E como essas tarefas, esses projetos educacionais promoviam isso, né? É muito interessante, olha, inclusive para descobrir assim que certas pessoas estão em determinados lugares e elas cumprem algumas tarefas que a gente que está aqui como membro, por exemplo, jamais imaginou, né? Então, como essas ligações eram fundamentais. Mas eu me lembro de um primeiro evento que eu devo dizer, foi um evento que para mim marcou no Ministério Público, que foi um encontro, né, anual nosso lá, que foi feito em Bento Gonçalves em maio de 2010. Na época, a doutora Simone foi a primeira procuradora-geral mulher, né, que assumiu no Rio Grande do Sul, e havia assim toda uma expectativa, né? E eu me lembro que o CEAF foi acionado para preparar o evento do encontro dos membros, né? O congresso. E, tradicionalmente, os congressos são sempre feitos em cima de um tema. Normalmente, tema de direito penal, eventualmente, tema de processo penal. E assim, escolhendo, por exemplo, um tema meio ambiente, tudo se volta para essa temática, né? E normalmente não, unanimemente os temas eram temas de direito, né? Eis que surgiu a ideia, a partir aqui da meditação no CEAF, né, da minha experiência, que naquela época era pequena, não tinha muito tempo de CEAF, mas já conseguimos, assim, eu já consegui me estruturar e acolher algumas ideias do pessoal aqui, e nós pensamos, se a ideia é fazer uma renovação, mapa estratégico, coisas desse estilo, por que não mudar o tema do Congresso, né? E o título do Congresso foi Construindo uma Nova Gestão no Ministério Público. Por incrível que pareça, foi um congresso sobre gestão no Ministério Público. Para mim foi extremamente desafiador, porque muitos dos colegas achavam que isso era uma temática árida, seca, horrível, que não chamaria os promotores, que não funcionaria, né? Eu me lembro que internamente aqui eu batizei o evento de Evento Povo, né? Por quê? Porque tinha uma estrutura de pensamento que era central e os tentáculos que foram confiados aos centros de apoio. E, portanto, todos os centros de apoio nas suas temáticas participaram desse evento. E esse evento reuniu os centros de apoio e reuniu as sugestões e as estruturações que foram feitas a partir dos centros de apoio para se construir uma nova gestão. E lá nesse evento eu acredito que foi a primeira vez que a gente viu que a dimensão entre atividade fim e a administração e estrutura administrativa estava tão imbricada que eu não consigo pensar numa coisa sem pensar na outra. E não preciso dizer que o evento funcionou, né? Foi positivo e se retirou do evento uma série de diretrizes de carta e coisas que os próprios centros de apoio foram executando individualmente e a administração executou como um todo. Esse evento, para mim, foi marcante e foi desbravador assim, de uma nova ideia. Também teve uma participação
que implicou o CEAF, que foi no concurso de promotor de justiça daquele período. O CEAF teve uma participação que foi marcante na elaboração das provas e na aplicação das provas, principalmente as orais, né? E foi interessante porque mudou o concurso e naquela época não se sabia exatamente como fazer, né? E as coisas estavam bastante difíceis e nós trouxemos para cá para o CEAF. Né? Eu juntei a secretaria do concurso que me foi confiada com a minha presença no CEAF, juntei as duas coisas e trouxe o concurso para o CEAF. Isso foi muito interessante porque, por exemplo, a Corregedoria Geral, pela primeira vez, pôde utilizar dos serviços do CEAF para participar do concurso. Né? A comissão de concurso pôde utilizar do apoio do CEAF para executar o concurso. E essa experiência, na minha visão, ela deu um impulso assim que ainda precisa ser melhor avaliada e das possibilidades que o CEAF tem. Né? É isso. E por fim, eu acho que o maior evento aqui do CEAF foi a construção e o funcionamento da equipe do CEAF. Eu deveria até inverter. Para mim, o primeiro e maior evento não foi o congresso, não foi concurso, não foram os vários cursos que a gente fez. Para mim, o primeiro e maior evento foi ter conseguido estruturar uma equipe que eu não estruturei por mim. Eu preciso dizer que eu herdei essa equipe, né? E eu herdei ela, mantive ela todinha do jeito que veio para mim. E foi a coisa mais acertada que eu fiz. Né? E essa equipe trabalhou assim ao longo dos 2 anos, trabalhou arduamente e nessa interação com essa equipe eu posso dizer a partir dessa interação que eu entrei aqui de um jeito e saí aqui de outro. Né? E eu vou usar a palestra Meu Everest, né, que foi feita no congresso lá em Bento Gonçalves, né? E aquela palestra mexeu com todo mundo, né? O Meu Everest. Aquilo que a gente consegue conquistar, até onde a gente consegue ir no Everest. Eu não preciso escalar todos os tantos mil metros do Everest, né? Mas eu posso chegar, como chegou o palestrante, até o campo base e contou pra gente todas as peripécias que ele teve que executar para ele, que não é alpinista, conseguir chegar no campo base. Né? E é interessante isso, a formação de uma equipe, a estruturação de um trabalho, o desenvolvimento de um trabalho, o desafio de fazer uma coisa diferente. Né? Para nós, que somos promotores e procuradores de justiça, o CEAF é uma coisa muito diferente. Né? E isso foi fantástico. Por isso que eu digo, eu entrei saí outro. Espero que muito melhor. Bom, o CEAF é aprendizado, né? Porque uma coisa interessantíssima, eu, antes de vir para o CEAF, né, eu tinha um perfil inclusive de pensamento, assim, né? E quando eu imagino o CEAF como um despertador de potencialidades, o CEAF chega nas pessoas, chega nos funcionários, chega nos membros, nos promotores, nos procuradores, para capacitar no sentido de despertar potencialidades, né? Quando eu penso nisso, eu penso que eu também, quando vim para cá, fui desafiado a despertar novas potencialidades, porque o CEAF, eu já havia falado, ele é um lugar à parte no sentido de ser uma estrutura pensante que se coloca, ela tem que se colocar à parte justamente porque ela tem que fazer essa metalinguagem, ela tem que pensar. Né? Mas quando ela pensa, quando ela se estrutura voltada para dentro da instituição. Então ela também faz parte da instituição. Né? E ela se traduz assim nessa ferramenta que vai fazer com que, o desafio é fazer com que os membros e os servidores melhorem. Conheçam novos recursos, se capacitem mais, desempenhem melhor a função. Né?
E nesse sentido é interessantíssimo, porque o desafio do CEAF ele começa a atingir as próprias pessoas que vêm para o CEAF, né? Como atingiu a mim, que vim para cá. E isso foi uma das coisas mais impactantes na minha passagem no CEAF e um impacto que eu não... a gente até sente isso, né, nos outros lugares em que trabalha no Ministério Público, mas aqui é muito, muito objetivo, muito vivo, muito nítido isso, porque quando eu sou obrigado a pensar nos processos de capacitação dos membros e dos servidores, ao mesmo tempo eu consigo me identificar. Então esse para mim foi o maior desafio, a grande característica assim, para destacar. Um grande desafio, né? Primeiro porque eu imaginei assim que a gente precisava caminhar como uma equipe aqui dentro do CEAF para desenvolver as potencialidades. Como eu disse, eu fui o segundo com a ideia de ter sido também, nessa parte, o incumbido de desenvolver, né, as atividades. E isso foi muito interessante. Esse caminhar do CEAF, assim, esse avanço, né, nas atividades, essas tarefas especiais que só aqui tem foram fantásticas. Olha, eu vou usar uma palavra que se chama que é incerteza, né? No bom sentido, tá? Incerteza num sentido matemático e num sentido científico, tá? Isso é muito importante. A incerteza, ela nos leva a prospectar para onde nós vamos e nos leva a sermos desafiados a nos tornarmos senhores de para onde vamos. Porque é interessante dizer assim, né? Porque, na verdade, a incerteza matemática e a incerteza científica, né, ela não tem um valor negativo como as pessoas imaginam quando se deparam com uma palavra como incerteza. Elas logo negativam, e agora o que vai ser de mim? Né? Bom, o que vai ser do CEAF? Não sei, não tenho bola de cristal, também não jogo tarô, né? Mas o CEAF pode ir bem se a nossa instituição for bem. Então, o CEAF precisa, digamos assim, acoplado a isso, precisa encontrar também o seu desafio, né? E esse é um desafio de sobrevivência de todos nós. Se nós não encontrarmos e não aperfeiçoarmos o CEAF a partir da instituição e a instituição a partir do CEAF e não transformarmos a incerteza num trabalho constante por dar um sentido, né? Aí sim nós vamos cair naquilo que é a incerteza no sentido coloquial ruim, assim. Mas não é o caso. Nós sabemos para onde vamos e precisamos agora nos reencontrar e o CEAF ajudando ou reestruturando o Ministério Público, ajudando a reestruturar o Ministério Público.